A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter suor dentro do estômago. Maria Carolina de Jesus. 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Mais de 33 milhões de pessoas do Brasil não têm o que comer. A ausência de algo, não conter nada, vazio. No decorrer da história humana, muita gente lutou, morreu, viveu e se queixou de algum tipo de vazio, talvez. Uma sensação de incompletude, que falta algo para poder estar vivo. Certamente essa sensação é um luxo, coisa chique, reservada a quem jamais sentiu outro tipo de vazio. A fome. Carência alimentar, subnutrição, falta de algo essencial à sobrevivência. A fome é um dos grandes vazios que acometeu a humanidade durante toda a sua história. O humano pode levar até 30 dias sem comer antes de morrer. A cada 4 segundos, alguém morre de fome no mundo. O mundo tem por volta de 8 bilhões de pessoas. O Brasil tem 215 milhões de pessoas. Atualmente, o Brasil tem 33 milhões de pessoas em situação de fome, um retrocesso na história do país, que, em 2014, havia saído do mapa da fome. Nascido em 1632, morreu em 1704, tendo investido no comércio de escravizados, o filósofo John Locke, ainda em sua época, já defendia direitos fundamentais aos humanos. Direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, etc. Atualmente existem ferrenhos defensores do direito à liberdade, como Monark, Elon Musk e Bolsonaro. Independentemente desse direito ferir os outros ou não. Desde 1500 é possível perceber que são direitos que servem mais para uns que outros. Em 1500, chegaram os portugueses em parte das terras que hoje se denomina Brasil. Quando começaram a explorar os recursos do território, primeiro usaram dos indígenas. No entanto, o tráfico de escravos dava lucro. Desse modo, a mão de obra foi substituída no Brasil. Com o tempo, chegaram mais e mais navios com pessoas trazidas da África, que, por muito tempo, construíram o país e até hoje compõem uma parte muito importante da economia brasileira. Lucro é o ganho obtido numa operação comercial, é o vazio que fica entre o que se deu e o que se recebe. Quando alguém dá o tempo de sua vida para produzir para você, o lucro é a diferença entre o que você paga para a pessoa e o quanto realmente valeu o seu tempo gasto naquela atividade. A mão de obra no Brasil por muito tempo foi escrava, então não se pagava pelo trabalho de quem produzia. Atualmente é pago uma parte da produção ao trabalhador e a outra parte fica com quem não trabalhou, o dono da empresa, por exemplo. Até 1888, no território brasileiro, havia uma parte da população que produzia grande parte das riquezas. No entanto, era também a parte chicoteada, sem acesso à propriedade, sem acesso à liberdade, sem acesso a uma vida digna, sequer. Era a parte renegada à pobreza. Pobreza é a ausência do básico necessário para o bem-estar. Tal como a fome, a pobreza é a falta de algo, um vazio. Quem passa fome normalmente é pobre, e quem é pobre vive numa situação de insegurança com relação ao básico para a alimentação. Quem é pobre carece de viver, pois, se não passa fome, faltam coisas básicas para a vida. Quem é pobre tem fome de viver. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. Segundo Lamira de Albuquerque, depois da abolição da escravidão, o Estado sofisticou os mecanismos de exclusão. A escravização dos povos negros foi proibida. No entanto, a capoeira foi proibida, o samba depois de certo horário também. Os povos negros no Brasil foram deixados para o nada, sem acesso à moradia, sem acesso à educação, sem poder de votar no Brasil. Como é possível não passar fome se lhes são negadas possibilidades de trabalhar, se suas práticas são perseguidas? Samba, a capoeira. Se seu povo não tem direito a mais nada. Tudo o que foi dado foi uma suposta liberdade. Mas, como se pode estar livre quando se passa fome? A liberdade dada foi uma liberdade vazia. Não é por acaso que atualmente no Brasil, 72% das pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza são pretas e pardas. Quem está em situação de pobreza ou extrema pobreza não se alimenta de maneira saudável. Quem está nessas situações tem fome. A fome no Brasil historicamente tem cor. Na história do Brasil, os negros foram deixados para a fome.
Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Atualmente, existem cerca de 33 milhões de pessoas com fome no Brasil. É uma situação recente, pois muita gente havia saído da situação até 2014. As pessoas não passam fome porque não trabalham. Pelo contrário, a classe que mais trabalha está mais próxima da fome do que a que menos trabalha. Existe uma classe no mundo que produz grande parte de suas riquezas. De tal modo, existe essa mesma classe no Brasil. É a classe mais explorada, a mais próxima da fome, a que menos tem terras, a classe que menos está livre, pois é presa ao trabalho. No Brasil, não deve ser resolvida apenas a questão da fome, enquanto falta de alimentos, mas também a fome enquanto a falta de coisas básicas para se poder ter uma vida digna. É preciso acabar com alguns vazios, não só no Brasil, no mundo, pois na história do mesmo, muitos podem ter sido acometidos por vazios, mas foram vazios diferentes. Alguns tinham fome, outros tinham fome de viver, enquanto uns poucos, uma fome reservada a minorias ricas, o vazio de ter demais. De bom que vivi, por fim permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. É isso. Ano